O que você está prestes a ouvir não é motivação, não é discurso bonito e não é promessa vazia. É um princípio mental que vem moldando o destino de pessoas ricas, influentes e poderosas há mais de um século, mesmo que a maioria nunca perceba isso conscientemente. Napoleon Hill descobriu algo perturbador. As pessoas não fracassam por falta de esforço, mas por falta de comando mental. A mente, quando não é dirigida, passa a ser controlada por medo, ambiente, opiniões alheias, escassez, repetição de erros. E quem não governa a própria mente sempre acaba servindo aos planos de outra pessoa. Antes de continuar, faça algo simples, mas poderoso. Se você acredita que nasceu para prosperar e assumir o controle da sua vida, comente agora: eu assumo o controle. Esse comentário não é para o algoritmo, é para afirmar uma decisão interna. Agora, vamos ao primeiro princípio. Napoleon Hill dizia que todo grande resultado começa com algo muito específico, não um desejo comum, mas um desejo dominante. A maioria das pessoas deseja prosperar da mesma forma que deseja ganhar na loteria, que as coisas melhorem sozinhas, que alguém as salve. Ou seja, desejam sem compromisso. Mas o desejo dominante é diferente. Ele ocupa espaço mental. Ele influencia decisões. Ele molda hábitos. Hill percebeu que as pessoas que enriqueceram não tinham mais sorte, tinham clareza obsessiva. Elas sabiam quanto queriam, por que queriam, o que estavam dispostas a sacrificar. E aqui está a parte que quase ninguém entende. A mente não responde a vontades fracas. Ela responde a comandos emocionais repetidos. Quando você repete um desejo com emoção, constância e convicção, seu foco muda, suas escolhas mudam, suas oportunidades mudam. Não porque o mundo mudou, mas porque sua percepção mudou. E percepção cria realidade. O erro fatal da maioria. Eles dizem, eu quero, mas pensam, isso é difícil. Dizem, eu acredito, mas agem como quem espera pouco. Isso cria um conflito interno. E onde há conflito, a mente bloqueia o progresso. Hill afirmava que a mente humana trabalha com aquilo que você aceita como verdade. Se você aceita limites, ela cria limites. Se você aceita possibilidades, ela começa a procurá-las. O desejo dominante não é esperança, é decisão. E toda decisão verdadeira gera movimento interno, mesmo antes de qualquer resultado externo aparecer. A maioria das pessoas acredita que fé é esperar. Napoleon Hill provou que fé é programar. Existe uma diferença gigantesca entre fé passiva, esperar que algo aconteça, e fé aplicada, agir como quem já decidiu. Hill definiu fé como um estado mental que pode ser induzido por meio da repetição consciente de pensamentos. Ou seja, fé não nasce pronta, ela é construída. E aqui está o erro fatal que mantém milhões na escassez. As pessoas querem sentir confiança antes de agir, mas a mente funciona ao contrário. A ação consistente cria a emoção, não o inverso. Pense comigo. Quando alguém começa algo novo, um projeto, um negócio, um hábito, a mente entra em estado de alerta. Ela sussurra, isso é arriscado, você já tentou antes, não vai dar certo. Essa voz não é intuição, é programação antiga tentando sobreviver. Hill observou que pessoas bem-sucedidas não esperam essa voz sumir, elas agem apesar dela. E cada ação tomada reforça uma mensagem silenciosa no subconsciente. Eu sou alguém que cumpre decisões. Essa mensagem repetida cria fé real. Aqui está o ponto decisivo. A mente não distingue imaginação vívida de realidade repetida. Quando você visualiza com detalhes, repete afirmações com emoção, age de forma alinhada, o subconsciente aceita isso como ordem, não como desejo. É por isso que Hill falava tanto em autossugestão. Autossugestão não é frase bonita no espelho, é exposição diária da mente a uma identidade escolhida. Quem se repete como fracassado, treina o fracasso. Quem se repete como capaz, começa a procurar caminhos. E algo curioso acontece nesse ponto. As oportunidades sempre existiram, mas só se tornam visíveis quando a mente muda o filtro. A psicologia moderna chama isso de sistema de ativação reticular,
Hill chamou de fé em ação. Você começa a notar pessoas certas, ideias certas, momentos certos. Não por sorte, mas porque sua mente agora procura aquilo que combina com sua decisão. Fé, então, não é acreditar que vai dar certo. É agir de forma tão consistente que a mente para de questionar. E quando a mente para de questionar, ela começa a obedecer. Napoleon Hill deixou claro: você não vive de acordo com o que deseja conscientemente, mas com o que aceita no subconsciente. Esse é o motivo pelo qual pessoas inteligentes sabem o que fazer, entendem o caminho, consomem conteúdo, mas continuam repetindo os mesmos resultados. O consciente decide, o subconsciente executa. E aqui está a verdade desconfortável. O subconsciente não questiona, não analisa e não debate. Ele apenas obedece ao que foi repetido com emoção. É por isso que alguém pode dizer: eu quero prosperar, mas agir todos os dias como alguém que evita riscos, se sabota, procrastina, se contenta com pouco. Não é falta de vontade, é programação invisível. Hill observou que o subconsciente é alimentado por 5 canais principais: repetição, emoção, ambiente, palavras, experiências passadas. Se esses canais foram preenchidos com medo, escassez e fracasso, o subconsciente cria limites automáticos. Ele passa a proteger você daquilo que considera perigoso, mesmo que seja o sucesso. Isso explica algo chocante. Muitas pessoas falham exatamente quando começam a avançar. Ganham mais dinheiro, sabotam. Recebem oportunidade, recuam. Começam a crescer, desistem. Não porque não merecem, mas porque o subconsciente interpreta crescimento como ameaça. Hill chamava isso de autossabotagem inconsciente. E aqui está a chave que poucos aplicam. O subconsciente aprende por repetição emocional, não por lógica. Você pode entender tudo intelectualmente. Se não houver repetição com emoção, nada muda. Por isso, Hill insistia tanto em afirmações escritas, leitura diária dos objetivos, visualização repetida, não como misticismo, mas como treinamento mental. Quando você repete uma ideia todos os dias, no mesmo horário, com emoção, com imagens mentais, o subconsciente começa a aceitar isso como identidade. E identidade define comportamento. Comportamento define resultados. O momento mais importante da reprogramação? Quando você não sente vontade e mesmo assim continua. Esse desconforto é o subconsciente resistindo à mudança. Se você para ali, ele vence. Se você insiste, ele se adapta. Hill dizia: a persistência é para o subconsciente o que o martelo é para o ferro. Cada repetição quebra um pouco da resistência. E chega a um ponto silencioso onde algo muda. Você não força mais, você não luta mais, você simplesmente age diferente. Não por esforço, mas porque a mente foi reprogramada. Napoleon Hill percebeu algo que quase ninguém aceita de primeira. Ninguém constrói riqueza significativa sozinho. Pode até começar sozinho, mas crescer de verdade, não. Hill chamou isso de mastermind, a união de 2 ou mais mentes em harmonia com um propósito definido. Mas atenção, mastermind não é networking, não é troca de favores e não é quantidade de contatos, é qualidade mental alinhada. Quando 2 mentes focadas no mesmo objetivo se unem, ideias se multiplicam, soluções surgem mais rápido, bloqueios mentais desaparecem. Hill acreditava que isso criava uma terceira mente invisível, uma inteligência coletiva maior do que a soma das partes. Aqui está o erro da maioria. As pessoas se cercam de quem confirma seus medos, não seus objetivos. Elas conversam sobre problemas, reclamações, dificuldades, desculpas. E, sem perceber, entram em um mastermind negativo. Sim, isso existe. Sempre que 2 ou mais pessoas reforçam escassez, dúvida ou vitimismo, elas criam um campo mental que puxa para baixo. Hill alertava: você se torna a soma das mentes que mais influencia.
É por isso que mudar de mentalidade muitas vezes exige mudar ambientes, mudar conversas, mudar referências. Mastermind verdadeiro exige propósito definido, valores compatíveis, respeito mútuo, foco em solução. Não precisa ser um grupo grande. Às vezes, uma única pessoa certa já muda tudo. Muitos dos homens mais ricos estudados por Hill tinham mentores, parceiros estratégicos, conselheiros invisíveis, livros, ideias, princípios. E aqui está um detalhe pouco falado. Você pode formar um mastermind mesmo sem contato físico. Quando você estuda diariamente as ideias de alguém como Napoleon Hill, quando reflete, aplica e internaliza seus princípios, você está literalmente pensando com aquela mente. É por isso que livros certos mudam destinos. Agora pense comigo. Quem influencia suas decisões hoje? Que vozes você escuta diariamente? Que tipo de conversa domina sua rotina? Se essas vozes não falam de crescimento, disciplina e propósito, elas estão programando seus limites. Hill dizia que riqueza é construída primeiro no campo mental coletivo, antes de aparecer no mundo físico. Mude o ambiente mental e o resultado vem depois. Napoleon Hill foi direto e quase cruel nessa parte. A maioria das pessoas desiste no exato ponto em que a vitória estava prestes a acontecer. Não por falta de capacidade, não por falta de oportunidade, mas por fatiga mental. Persistência não é teimosia. Persistência é disciplina emocional. É continuar quando o entusiasmo acabou. Ninguém está aplaudindo. Os resultados ainda não apareceram. Hill chamava isso de persistência aplicada. Agir mesmo quando a mente pede recuo. Aqui está um segredo pouco falado. O mundo testa todo aquele que decide prosperar, não por maldade, mas como um filtro natural. Sempre que você decide subir de nível, surgem atrasos, dúvidas, obstáculos, tentações para desistir. Hill observou que esses testes aparecem antes dos grandes avanços, não depois. É o que ele chamava de desistir a poucos centímetros do ouro. A mente, quando cansada, começa a negociar. Só hoje, talvez amanhã. Não é o momento certo, mas cada negociação cria uma rachadura invisível na identidade. Persistência verdadeira fecha essa rachadura. E aqui está o ponto mais poderoso de todos. A persistência cria identidade. Quando você continua, você deixa de ser alguém que tenta. Você se torna alguém que executa. Nesse momento, algo muda profundamente. Você não depende mais de motivação. Você age porque é quem você é. Hill dizia que a persistência é alimentada por 4 pilares: propósito definido, desejo dominante, fé aplicada, hábito diário de ação. Quando esses pilares estão alinhados, a desistência perde força. Prosperidade, então, deixa de ser um evento futuro e passa a ser um processo automático. Você começa a notar mais clareza, mais oportunidades, mais respeito, mais resultados. Não porque o mundo ficou fácil, mas porque você ficou inquebrável. E aqui está o fechamento que poucos entendem. Riqueza não é algo que você conquista, é algo que você se torna capaz de sustentar. Quando a mente muda, quando os hábitos se alinham, quando a persistência vira identidade, prosperar deixa de ser exceção, passa a ser padrão. Antes de encerrar, faça isso agora. Se você decidiu não desistir mais de si mesmo, comente: "Eu não paro". Esse comentário é um compromisso silencioso com sua nova identidade. Se esse roteiro despertou algo em você, curta este vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa assumir o controle da própria mente. Lembre-se sempre, a autoridade invisível não é dominar os outros, é dominar a si mesmo. E quem domina a própria mente, inevitavelmente domina os próprios resultados.